Olá, geeks, sejam muito bem-vindos. Esse não é um vídeo qualquer, não é um vídeo legal, não é um vídeo de coisas boas, é um vídeo de crítica, que eu estou irritadíssimo e é assim que você descobre como uma empresa consegue se afundar depois de já não ter mais como fazer isso. Então, eu digo para vocês, vamos embora, é pro vídeo. E bom, como muitos sabem, durante essas semanas aí, foi lançado Coração de Ferro, os 3 primeiros episódios, e o primeiro episódio, os primeiros minutos do primeiro episódio foram o suficiente para acabar de vez com a série. Ou seja, quem é fã da UCM, Marvel, desde o lançamento do Homem de Ferro, que foi quem chutou tudo, abriu as portas para podermos ver os Vingadores e todo o desenvolvimento que a gente viu até hoje, simplesmente tentou destruir esse legado de Tony Stark. E a única coisa que eu vou bater na tecla é isso. A personagem de Coração de Ferro já começa falando: serei maior que Bill Gates, serei maior que Elon Musk, serei maior que Tony Stark. Até aí tudo bem. Crianças gananciosas pretendendo ser muito melhores, isso é muito legal, ver um personagem que quer superar outro personagem já muito grandioso na UCM, mas quando começa a bater na tecla e diz a frase que destrói completamente qualquer expectativa de um bom personagem, aí a gente não dá mais. E ela falou mais ou menos essas palavras: acha que Tony Stark seria Tony Stark se ele não fosse bilionário? E aí a gente volta lá no Homem de Ferro 1, que eu fiz questão de ver, mesmo lembrando muitos dos detalhes, em que Tony Stark refez em miniatura o reator Ark com sucata de mísseis da empresa dele. Ou seja, além do cara saber mais ou menos como é que ele poderia tentar fazer o reator Ark, mas ele não se interessava por essas coisas ainda, mas no momento ele precisava de muita energia para uma ideia mirabolante que ele teve, que por acaso foi o Mark I, ele conseguiu desenvolver isso porque ele conhecia muito bem cada material que era usado em cada um dos seus mísseis, ou seja, ele é o cara de fato do MIT, ele é o cara que mete a mão na massa, ele é um cara que tá lá, ele é um cara que vê de perto, ele é o cara que sabe quais componentes usar em quais momentos, em quais situações. Ele desmontou sozinho e ele ainda explicou o que ele estava retirando, por que ele estava retirando, para que ele ia precisar e quanto ele ia precisar, sabe até quanto tinha em cada míssil. E isso mostra o nível de capacidade dele, ou seja, ele é muito poderoso intelectualmente. E aí essa personagem tenta destruir o legado, tentando mostrar que é maior do que ele, tentando mostrar que é mais grandiosa que o Tony Stark. E ela com 15 anos estava no MIT, ou seja, estava começando no MIT, estava começando a crescer lá, mas Tony Stark com 17 já estava formado. Ele já era graduado aos 17 anos no MIT. Inclusive, ela nem teve a força para dizer eu sou grande por causa do Tony Stark, porque a bolsa que ela tinha era do Tony Stark. O que torna tudo muito mais absurdo. E ela dizendo que ia superar o Tony Stark, só que ela montou uma armadura que na verdade era uma sucata esteticamente bonita, que não conseguia bater de frente nem com Mach 1. E isso ela tendo todos os recursos que o MIT proporcionava para ela durante 4 anos. Enquanto o Tony Stark, em 11 dias, já estava fazendo teste de voo com um Mach 2. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. E o Mach 1 já estava plenamente, meio que por sucata, mas já estava funcional. Mas o Mach 2 já estava plenamente funcional e ele fez isso em questão de 11 dias. Sozinho, sem suporte, sem ajuda. Ele só pegou, redesenvolveu, melhorou a ideia que ele fez numa caverninha com sucata e melhorou drasticamente, mas só no MK3, no Mach 3, que ele realmente começou a ser um Homem de Ferro. E ele não levou um mês para fazer isso, trabalhando sozinho, usando nada mais do que ele tinha dentro de casa, não buscando recursos extras nem gastando dinheiro, só estava usando o que ele já tinha em casa.
E esse é o ápice do absurdo, quando você vê uma pessoa que diz ser melhor e que se tivesse os recursos do Tony Stark conseguiria. Ela tecnicamente tinha mais recursos do que o Tony Stark, porque tinha suporte da faculdade, e ainda assim levou 4 anos para fazer uma armadura que não funcionava e que era tão poderosa quanto o Mach 1. E na verdade o Tony Stark parou num Mach que a gente nem sabe qual é, que nem usava mais ferragens dobráveis, e sim nanotecnologia. O cara tinha avançado tanto que até o reator Arc dele, o mini reator Arc, era portátil, nem era mais preso ao peito dele, ele simplesmente puxava assim, colocava no peito e abria a armadura. Até nisso ele estava super avançado e ele fazia isso para o esporte, tanto que a gente vê no Homem de Ferro 3 que ele fez várias Mach, tinha parado acho que no 33, no 34, e ele fazia para o esporte, ele fazia porque gostava. Ele aprimorava uma coisa ou outra na armadura seguinte que ele tinha ideia. E ele fazia isso por lazer e por esporte, ele não fazia para provar nada a ninguém. E aí a gente esbarra com uma personagem que, além de querer manchar o legado do Tony Stark, ainda se comete já no primeiro episódio a se engrandecer, entrando no mundo da criminalidade. E simplesmente não quis ter o diploma do MIT porque se recusava a trabalhar de carteira assinada. Ora, faça meu favor, né? Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Seria terrível trabalhar num local de pesquisa onde Tony Stark financiaria, ela poderia colocar seus projetos para frente, já que era a ideia que ela fazia. Não, ela só queria receber bilhões de dólares e fazer o que ela tivesse afim, na hora que ela tivesse afim, da forma que ela tivesse afim. Nossa, um personagem muito maduro. O miserável é um gênio! Que bacana. E é assim que eu deixo a minha crítica. Eu espero que vocês tenham entendido qual foi a minha crítica. E se vocês têm a mesma crítica, críticas divergentes, comenta aí. Deixe seu comentário aí na barrinha. Diz o que você achou dos primeiros episódios. Diz se você concorda, se você não concorda. Diz que Tony Stark é maior do que Coração de Ferro. Coração de Ferro foi lançada só porque foi anunciada e não precisa mais dela. Mas, enfim, eu deixo o meu vídeo, deixo também meu mais obrigado por assistir até o final. E até uma próxima. Espero que não precisando mais criticar nada da Marvel.